Olá, tudo bem? Estamos começando o nosso primeiro Papo com o Especialista. E hoje nós estamos recebendo a psicanalista Monalisa Campos. Seja bem-vinda, Monalisa. Muito obrigada, Carla, pelo convite, por estar aqui contribuindo com vocês esse assunto tão pertinente que é a saúde mental. Com certeza. E vou falar um pouquinho do currículo aqui da Monalisa. Psicanalista, especialista em mindset, imagem pessoal, comunicação e graduada em administração de empresas e pós-graduada em psicologia positiva, mindfulness e neurociências. É muito importante saber tudo isso para o autoconhecimento, né, Monalisa? Com certeza. Cada uma dessas particularidades tem uma função extremamente importante no processo do autoconhecimento. E cada uma delas tem as suas belezas e as suas dores de ser, né, o que nós somos. Eu acho que essa questão de autoconhecimento é extremamente importante, né? Super, super, super. Eu acho que ele é extremamente importante desde o momento que a gente nasce, né? Porque tudo bem que a gente nasce é uma caixinha de surpresa, né? O pai e a mãe não sabem o que vai acontecer, a gente é um potinho vazio. Mas com um pouquinho de autoconhecimento, da parte dos pais, esse processo fica um pouquinho mais leve durante esse percurso, durante a nossa jornada. Legal. E vamos falar um pouquinho, só para começar a esclarecer algumas coisas? Vamos lá. Porque tem muita gente que confunde tudo. Ah, né? sim. Então, qual é que é a diferença entre o trabalho do psicólogo e o trabalho do psicanalista? São abordagens diferentes, mas que eu digo sempre que, no fim, o intuito é o mesmo, né? Que é ajudar pessoas. Né? A psicanálise ela é uma graduação, então ela entra na questão da ciência, né, vamos dizer assim, de uma forma, e onde ela trabalha questões do comportamento humano. Né? Então, hoje em dia, a gente pode trabalhar muito, por exemplo, a psicologia positiva, como você ser mais grato, a terapia comportamental, que vai trabalhar muitas questões do comportamento, de uma forma bem assim, superficial, tá, gente? Sim. A psicanálise ela é uma área de atuação. Quem criou foi Freud, né? Lá em 1900 e bolinha. Então, a psicanálise, ela trabalha, na verdade, sobre os movimentos do inconsciente. E por isso ela não consegue ser aplicada na questão da ciência. Porque para ter uma coisa... Hoje em dia tem os estudos que estão tentando ter essa validade científica, porque o comportamento, ele sempre repete um certo padrão, né? Então, é muito mais fácil de você ter um começo, meio e fim. O inconsciente, já não. Né? Então, isso vai depender da introjeção de cada pessoa, como ele vai lidar com determinado trauma, vamos dizer assim. Determinada situação, determinadas situações. Que a gente pode falar, então, por exemplo, dessas situações gatilho, que a gente chama. Isso, exato, gatilho. Isso é uma questão que aconteceu na sua infância, todo mundo tem esses gatilhos mentais, né? Só que na psicanálise a gente vai trabalhar o comportamento desses gatilhos. Por exemplo, na psicanálise, a gente vai tentar entender qual é esse gatilho, o que ocasionou esse trauma para gerar esse gatilho. E a partir daí, ter uma nova elaboração, um novo significado que sucessivamente vai reverberar no comportamento da pessoa. Só para quem está em casa e não entende muito bem o que é gatilho, vamos explicar? Porque eu parei aqui e falamos do gatilho, mas será que quem está em casa sabe o que é? Vamos explicar um pouquinho, Monalisa? Vai, de uma forma bem simples, tá? Vamos dizer que como se fosse um interruptor. Certo? Dentro de você é uma salinha e que alguém vem e acende a sua luz sem você perceber. Uma situação. Uma situação que te gera um desconforto, que você gera uma dor, você acaba te gerando algumas situações bem desconfortáveis, vamos dizer assim. Que o gatilho, na verdade, por isso que eu usei o do interruptor, quando alguém entra na sua sala e acende. Porque é sempre motivado, muito entre aspas, através do comportamento do outro, que a forma como você recebe aquele movimento. Né? Como você se afeta. Como você se afeta com aquele movimento de alguém entrar na sua sala e acender a sua luz sem a sua permissão. E sem você saber quem é a pessoa. Sim. Por exemplo, alguém bate ali e apaga a luz e a gente não vê quem foi. Mas como assim? Por que a luz estava apagada? Por que eu fiquei assim? Por que eu fiquei no escuro? Certo? Então gera um desconforto, não gera? Sim. A gente, por exemplo, se agora apagar a luz, a gente vai assim, meu Deus, acabou a energia? Ou alguma coisa, né, sei lá, do além, né? Vamos dizer, da crença de cada um. Então você fica meio sem saber. Através do processo terapêutico, você começa a investigar quais são as possíveis causas desse gatilho. Legal. E me conta uma coisa, quem hoje procura um psicanalista e quais são as queixas principais? Olha, hoje em dia, ainda bem, né?
muitas pessoas têm procurado, porque antigamente existia o tabu que para procurar um psicólogo, um louco, é coisa de louco. era coisa de louco. Né? Ainda existe muito esse preconceito, mas de acordo com a disseminação das informações, com essa globalização chamada internet, né, que veio de uma forma muito avassaladora nos últimos anos, tem facilitado a procura das pessoas para se conhecer e ajudar a lidar com os seus processos cotidianos, né? Por exemplo, eu estou com um problema no meu trabalho. Eu não sei o que está acontecendo, tem umas situações que eu não estou sabendo lidar. No processo terapêutico, a gente pode auxiliar você nesse desdobramento que está gerando esse desconforto dentro do seu trabalho, por exemplo. E você acredita que agora as pessoas estão tendo uma visão um pouco mais ampla sobre essa saúde mental no trabalho? Sim. Elas estão pensando mais nisso e não apenas no trabalho em si, né? Sim, sim. Então, principalmente por uma demanda muito grande de ansiedade, burnout, depressão, que são as queixas mais recorrentes que a gente tem acesso, né? Hoje em dia, principalmente no meio corporativo, né? Sim. As pessoas acabam entrando nesse movimento de trabalhos insanos, vamos dizer assim. Claro que qualquer trabalho vai ter, né? Sim. Mas acaba esse tipo de público procurando mais, porque acaba se tornando inviável o trabalho, não consegue ser mais produtivo, né? Uhum. Então, a ansiedade é um dos maiores fatores que eu vejo na clínica, na minha especialidade, que me procura ansiedade é um maior. E você já veio do meio corporativo, né? Você fez graduado em administração de empresas, trabalhou um bom tempo no meio corporativo. Sim. Então, você viu essa questão. Como é que foi essa mudança de chave também? Bom, eu trabalhei em diversas áreas, né? Comecei no comércio, inclusive trabalhei muitos anos no Boticário, Votorantim, não sei se pode falar nome, né? Mas enfim, mas quem vai me lembrar de mim alguns anos atrás, eu trabalhei muitos anos aqui no comércio, e aí a partir disso eu sempre tive o intuito de trabalhar com pessoas, sempre gostei de trabalhar com pessoas. Então, as minhas vendas nunca era aquela venda tradicional, era sempre um bate-papo e as pessoas sempre teve essa facilidade de conversar comigo. Só que antigamente eu não tinha esse conhecimento, Sim. vamos dizer assim, sobre essa área. E a vida foi acontecendo, eu fiz a graduação em ADM, né, em Administração de Empresas, só que para mim não fazia sentido eu estar ali se eu não tivesse uma função onde eu pudesse contribuir com o outro, né? Então, quando eu fui trabalhar, por exemplo, mesmo no setor administrativo, mas com atendimento a cliente, eu sempre tive muita essa facilidade de conversar, de servir um café, de trazer esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor. E quando eu fui para o corporativo mesmo, numa multinacional, e me deparei com aquele ambiente, não deu bom. Não. Sabe quando você sonha a sua vida inteira de entrar numa multinacional ou de realizar um sonho, quando você realiza, assim, mas não é isso. Não era bem isso que eu esperava. Não, nossa, foi uma das piores fases para mim, emocionalmente falando. Nossa. Né? Então, para mim foi esse foi um primeiro alarme, né? Onde eu pedi demissão de onde eu estava e voltei para um emprego anterior que tinha alguns problemas assim, mentalmente, né? De que tive ansiedade muito grande, muita irritabilidade, por causa do trabalho era muito estressante, mas era mais confortável, né? E aí, quando eu fui para o mercado financeiro, que trabalhei em banco, prestação de serviço para banco... Deve ser muito pior, né? Mais estressante. Eu trabalhei em duas fases. A primeira fase, que foi o primeiro amor, foi muito bom, foi muito legal. No entanto, quando eu voltei com a mesma expectativa de antes. Só que quando eu voltei, eu já estava diferente, já estava mais aberta nos processos terapêuticos. Eu já estava um pouco mais de consciência. Sim. Então, determinadas situações foi tirando o brilho. E aí eu comecei um processo interno muito grande de autoconhecimento mesmo. Então eu fiz vários cursos para me conhecer, para entender o que fazia sentido para mim. A psicanálise já estava na minha vida há alguns anos, né? Hoje nós estamos em 2023, mais de uns 15 anos atrás ela já estava batendo na minha porta. Só que como eu estava nessa questão da administração, eu queria que aquilo desse certo. Sim. Então não abria a possibilidade para olhar para esse lado, mas eu sempre estava pesquisando. E aí eu fui entendendo o meu processo, me conhecendo, entendendo o que fazia sentido para mim, até que eu conversei com uma amiga minha, que foi uma supervisora, que ela também fez essa transição de carreira primeiro. Aí eu falei assim, amiga, eu agora estou pronta para psicanálise. Legal. Aí foi quando eu fui fazendo a transição de carreira. Mas eu sempre tive essa questão do que eu estava fazendo, se estava servindo para alguém. Se estava fazendo sentido para você, Tinha né? que fazer sentido para mim. Enquanto fazia sentido que o meu trabalho, independente de que fosse, se fosse vender um perfume,
dar um impacto positivo, trazer alguma coisa de benéfico para a pessoa era importante para mim. Então, a gente pode dar essa primeira dica, então, para cuidar da saúde mental, É, né? exato, tipo, né? Porque faz sentido para você o que você está fazendo. Tem pessoas que mesmo não fazendo sentido, se lida super bem trabalhar em determinados tipos de área, não gosta, não faz sentido, mas sabe lidar. Tem né? jogo de cintura para isso. Exato, eu não soube lidar. Então, para mim foi muito importante tudo isso que eu passei para eu estar aqui hoje. Então, quando chega um paciente para mim com queixas parecidas, quando eu falo, eu te entendo, eu entendo mesmo. Entendo de verdade. Quando vem na questão de fazer uma transição de carreira, que está na dúvida, na insegurança, eu entendo também. Então, tudo que eu passei na minha vida, desde muito pequena, que a gente fala, né? Quando a gente vai para o corporativo, a gente estuda algo, então a gente vai pronta para executar aquela tarefa, certo? Quando a gente trabalha com coisas voltadas por autoconhecimento, nós nunca estamos preparados. Porque não tem fim, sim. Não tem fim. Então é algo que tipo assim, como que eu mais ouço? Como que eu vou atender uma pessoa que se eu não tô bem, eu tô com um problema com o meu marido, problema interno, não sei o que, mas é exatamente por isso que você vai conseguir ajudar a pessoa. Sim, e também você nunca sabe qual é a demanda que a pessoa vai trazer para você, Exato, exato. Então por isso que é importante quem trabalha na área ter a terapia em dia, ter a supervisão, ter o estudo para não fazer as contras-transferências, né? Se colocar demais na questão da empatia emocional no lugar do outro e trazer a dor do outro para si. Que daí já vira um outro problema que já é um você vai ter que outro problema carregar, que tem que carregar, né? Uma das dicas que a gente pode dar para uma pessoa ter uma vida mais saudável no ambiente de trabalho. Primeiro a gente já deu, ver se está fazendo sentido para você o que você está fazendo. O que mais que a gente pode dar de dica aí? Eu acho que a gente tem que parar para analisar mais, assim, reconhecer as nossas emoções. Acho que é o primeiro ponto de qualquer ser humano, em qualquer área de trabalho, da vida, é dar nome para aquilo que está sentindo. Porque fica mais fácil de você entender o que realmente está acontecendo e ter uma ação sobre aquilo. Conseguir identificar as suas emoções, porque às vezes a gente tem um emaranhado de pensamentos e situações ao mesmo tempo, que a gente nem consegue entender se a gente está com raiva, se a gente está triste, se a gente está se sentindo ofendido com a situação, né? Exato. Então, por exemplo, em determinadas situações, você pode ficar frustrado. Mas o que está por trás da frustração? Sim. Às vezes é um sentimento de raiva, é um sentimento de injustiça, né? Às vezes é um sentimento de tristeza. Cada pessoa vai ter um sentimento anterior àquele sentimento da frustração. E reconhecer esse sentimento fica muito mais fácil. Ok, estou frustrada e por isso eu estou triste. Ok, tudo bem eu estar triste. Eu me permitir estar triste. Mas o que eu vou fazer com essa tristeza? Eu vou alimentá-la ou vou aprender com essa situação onde a expectativa não tem como tirar, né? Ou diminuir meu grau de expectativa sobre determinadas situações. Soltar, né? Deixa as coisas fluírem, deixa as coisas acontecerem. E eu acho que essa é a maior dificuldade do ser humano, né? Porque a gente tem essa necessidade de controlar as coisas. Tudo tem que saber o que vai acontecer, qual que é o próximo passo, né? Ter aquela previsão, né, da vida. E se as coisas não acontecem da forma que acontecem, gera dor, porque saiu fora do controle. E a única coisa que a gente tem na vida, que é certeza, é que a gente não tem controle de nada. Exatamente. Só que é que nem a morte, eu nunca certeza que a gente tem que a gente vai morrer, mas a gente não sabe nem quando. Nem quando. Pode ser a qualquer momento. Ainda bem que a gente não sabe, né? Por favor, senão ia ser meio chato viver assim. Ou muito, né? Ou muito louco, muito né? Muito louco, exatamente. Mas eu acho que conhecer as emoções básicas, a pessoa entender quais são os seus processos, quais são as suas demandas, isso facilita muito você ter uma inteligência emocional. Uma vez uma advogada que eu atendia, ela perguntou, eu quero ter inteligência emocional. Porque eu sou muito emotiva, eu sinto muitas coisas. Assim, tá, mas o que você está querendo dizer com isso? Porque eu não quero sentir o que eu sinto. Assim, então a gente está no caminho errado. Porque ter inteligência emocional não é não sentir, mas é você ter controle sobre as suas emoções e não as suas emoções ter controle sobre você. Você compreender o que você compreender o que você sente e saber como lidar com aquilo. Isso é inteligência emocional, né? Então, por isso que eu estou batendo na tecla. Conhecer as suas emoções. Porque cada emoção gera um comportamento. Sim. Né? Por exemplo, os pensamentos. Né? A gente sempre está pensando em algo que não tem como a gente controlar muito. Né? A cabeça está sempre trabalhando e funcionando.
Esses pensamentos, normalmente, eles são baseados em situações que a gente viveu na nossa vida. São um resquício de memória e que nosso inconsciente, de certa forma, ele trabalha de alguma forma dentro da gente para trazer situações, para despertar aquela emoção na qual ele reconhece com mais facilidade para gerar o comportamento. Olha que louco, né? Por isso que às vezes eu tô me sentindo mal hoje, não tô legal. Mas aconteceu alguma coisa? Assim, nada. Ah, mas um fragmento de milésimo de segundo de um pensamento pode ter esse poder sobre você de gerar uma emoção. Olha que loucura, né? E você nem saber o que... Se o e dia você tá entra... perfeito, tá tudo caminhando bem, daqui a pouco você pensa, meu Deus, será que aquela pessoa pensou alguma coisa ruim sobre mim? Pronto. Acabou seu dia. Acabou seu dia. E aí você entra remoendo naquele pensamento compulsivo obsessivo e você fica, aquela emoção dentro de você vai crescendo e você acaba não sendo mais produtivo em nada na sua vida porque você só está preso dentro da sua cabeça. Então, gente, um pensamento é só um pensamento. Ele não é 100% verdade. Sabe, eu, Carla, sempre fui extremamente ansiosa. E uma das coisas que resolveu realmente pra mim é a meditação. Sim, por isso que eu fiz uma especialização. Porque é aquele momento de você pegar aquele pensamento e falar, tudo bem, te recebi. Agradeço que você passou por aqui, agora você já pode ir para outro lugar, porque você não me pertence mais. E aí tem importância ter trazido essa questão da meditação, porque é algo que tá crescendo bastante, só que também existe muito resistência sobre a meditação. Alguns preconceitos que as pessoas acham que é uma religião específica, né? Exato, mas também aquela questão, mas eu não consigo não pensar. Mas exatamente por isso, gente, tudo na vida é um treino. Não é pra não pensar, na verdade, né? Mas esse a chave. Sim. A meditação, ela é um dos melhores e que dá mais resultados na questão da ansiedade, além da atividade física, né? Então a meditação não é você não pensar, é você aprender a observar seus pensamentos. Lembra que eu acabei de falar? Sim. Um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. A partir do momento que você começa a se colocar somente como telespectador daquele pensamento, ele não tem poder mais sobre você. E a sua mente começa a ficar mais branda, mais leve, mais serena, menos irritada, menos ansiosa, você faz escolhas melhores. Então a meditação, ela é excelente. Quem não consegue fazer só a meditação, vai fazer um yoga, que vai movimentar o corpo, vai te trazer presença. Você vai ter que trabalhar a respiração de qualquer forma, porque cada movimento do yoga ele vai te trazer uma respiração, né? Uma inspiração, uma respiração. Isso te traz consciência corporal, te traz consciência emocional. É uma das atividades excepcionais para começar a trabalhar essa questão da meditação. E a atividade física, que é um dos outros melhores remédios. Mas a atividade física, gente, quando a gente fala, as pessoas associam automaticamente à academia, à musculação. Levantar peso, enfim. Exato. Só que tem pessoas que não têm esse perfil. É ok. Então, qual atividade que você gosta? Eu gosto de andar, gosto de nadar, gosto de dançar, gosto de correr. Enfim, né, tem milhares de atividades que você pode fazer de uma forma até gratuita na sua própria casa, que isso vai te trazer só resultados positivos. Maravilhoso. Vamos fazer uma pausinha para tomar uma água? Vamos. E daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre como ajudar as crianças a terem um pouco mais de inteligência emocional. Vamos. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Papo com o Especialista. Estamos recebendo aqui a Mona Lisa Campos, que está falando com a gente coisas muito interessantes sobre autoconhecimento e, principalmente, nossas emoções. Uma das questões que a gente vê muito é, principalmente, mamães e papais, né? Eu, no caso, sou mãe de duas. Como lidar e ajudar as nossas crianças a terem mais consciência e mais controle das emoções? Olha, acho que isso é uma coisa muito importante como ser humano, como eu disse, né? Você para adulto é importante, para criança ainda mais, que tem menos consciência. Sim. Né? Eu também tenho uma filha, tem de 4 anos, então a gente vive esses processos, né, de aprendizagem. Acho que é importante, primeiro, os pais buscarem ajuda para trabalhar suas próprias questões. Porque a criança, gente, não tem como não ter trauma nessa vida. Que eu costumo brincar. O nascimento já é um trauma porque a gente é expulso da nossa primeira casa. Já começa ali.
Mas desse jeito. Tô num lugar pleno, quentinho, gostoso, não preciso de nada, não tenho preocupação com nada, não sinto nada. De repente, opa, chegou minha hora, eu tenho que sair daqui, ó, né? O proprietário tá pedindo despejo. Então ali já gera um trauma para a criança de qualquer forma. Então não tem como, né? Então a gente pode fazer o quê? A criança, de certa forma, ela é como o sintoma do lar. Então, a criança que sempre está muito doente, muitas questões emocionais, se ela está ali, você pode olhar como que está o ambiente familiar dela. Então, o primeiro ponto, os pais procurarem ajuda para poder trabalhar suas questões e, automaticamente, se tiverem possibilidade, levar também a criança para a terapia desde cedo. A minha já faz, que eu brinco que eu vou, né, errando e a gente vai lidando da melhor forma que a gente pode. Em casa já vai ali trabalhando isso. Já vai trabalhando. Então, desde muito cedo, por exemplo, é importante eu nomear as emoções. Lembra que eu falei para vocês? O adulto, no meio corporativo, o que é o importante? Nomear emoções. O que você está sentindo? Ela não vai saber te dizer. Então, de uma situação que você tem um pouco maior de percepção, que a criança vê que a criança está brava, está com raiva, nomeia, filha, olha, tá tudo bem você estar com raiva. Só que o seu comportamento não está sendo legal. Né? Sim. Então, tudo bem, eu falo pra minha filha, tudo bem você sentir raiva da mamãe, porque a mamãe te frustrou, né? Mas isso não te dá o direito de você jogar as coisas no chão, né? Isso, né? A se bater, ou a bater na mamãe, ou bater no amiguinho. A gente tem que trabalhar de uma forma para acalmar essa raiva, essas emoções e para conduzir a criança ou adolescente a lidar com essas emoções de uma forma mais equilibrada. Claro que não é fácil, porque muitas vezes os pais não sabem lidar com a própria raiva. Sim. Porque não foi ensinado. Então tem um comportamento mais explosivo, né? Às vezes perde a paciência, grita, às vezes dá uma palmada na criança. Enfim, cada família tem as suas particularidades. Acho que o primeiro ponto é reconhecer, não se culpar e sim se ajudar. Maravilha. Né? E adolescentes? Adolescente é um pouco mais complicado, né, da gente bater esse papo. Não, adolescente, na psicanálise a gente entende que ele está revivendo a primeira fase da infância. Então, todo aquele processo que não foi muito bem elaborado, ele vai tentar reelaborar na adolescência. Porque, vamos dizer assim, né, na psicanálise a gente trabalha pelas fases psicossexuais. Né? Então, a primeira fase, desde o ano 0, que você nasce, até os 7 anos de idade, que é a primeira infância. Então, essa primeira infância é extremamente importante, que você recebeu um potinho vazio e você colocou várias informações lá dentro. A segunda infância, ele começa das 7 aos 14 anos. Então, ele vai começar a tentar buscar situações para validar aquilo que ele recebeu na primeira. E a adolescência nada mais é que reviver todas essas situações de uma forma, tentando elaborar, lidar com as questões dela. Porque às vezes você vê um adolescente depressivo, uma criança depressiva, mas é porque tem coisas ali dentro que não foi olhada. Eu não sei, como é que a gente identifica a depressão numa criança, por exemplo? Primeiro, acho que é assim, a gente tem que entender qual que é a personalidade da criança. Porque também tem crianças que é mais introspectiva, né, um pouco mais melancólica. Mas, como eu disse, a criança ela vai dando sinais para você. Uma tristeza mais contínua, uma falta de interação com o externo. Acho que já começa os primeiros sinais, se é uma criança um pouco mais ativa, ou até mesmo um pouco mais introspectiva, são os primeiros sinais para você começar a olhar de perto o que está acontecendo com aquela criança. O que aconteceu para ela começar a negar certos tipos de coisa, a não querer participar de certas atividades, a não querer ter crises de choro, de ansiedade para ir para a escola, por exemplo. Né? Então, são situações que você pode estar começando a levantar uma bandeirinha. Né? Porque o psicólogo e o psicanalista, eles não vão dar o diagnóstico. Né? Quem dá o diagnóstico, de fato, é o psiquiatra, que é um médico, né? Sim. Então, a gente começa a levantar as bolas, essas percepções, e a gente, olha, eu acho interessante fazer uma investigação melhor sobre isso, porque acredito que ela esteja passando por um processo depressivo, ou está muito deprimida, vamos dizer assim, né? Que existem várias nuances. Mas a criança, ela dá muito mais sinais que a gente imagina. E o adolescente também. Nossa, ele grita. Se a criança dá sinais, o adolescente grita, assim, demais. O adolescente grita querendo atenção também, né? Porque, ele quer ser visto, né? Ele quer ser visto pelos pais, ele quer ser visto pela sociedade. Existe uma cobrança muito grande interna de pertencimento, de fazer
parte, existe uma cobrança muito grande do adolescente, principalmente que ele está finalizando essa fase da adolescência para ir para a fase adulta, o que ele vai ser, que ele tem que ter responsabilidade. Só que o adolescente, ele é um momento de extravasar, né? Então, dependendo da forma como ele extravasa, não é de todo ruim, porque é uma forma dele externalizar o que ele está sentindo, para isso não vir como um efeito rebote na vida adulta. Que é importantíssimo. Que é importantíssimo. Por isso que ter o conhecimento e as nuances, tipo, o que o adolescente está te sinalizando? O que ele está querendo mostrar para você? Mas isso precisa o quê? Sentar e ter conversa. Que são as conversas difíceis. Né? Se você não tem o hábito de conversar com a criança desde pequena, claro que nesse momento ele não vai conseguir se abrir com você, porque esse vínculo não foi estabelecido lá atrás. Então, os pais que não conseguem sentar e conversar com os filhos desde pequeno, chega na adolescência e quer que o filho seja o melhor amigo. Não dá. Não vai rolar. Porque não desde pequenininho, porque não tem essa intimidade. Por exemplo, cheguei aqui, você quer perguntar sobre as minhas particularidades. Eu mal te conheço, como que eu vou contar? Tipo assim, você não tem intimidade suficiente para eu abrir as minhas dores. Eu te conheço, sei quem você é, tenho o meu grau de respeito, né, dentro de uma hierarquia. E ok, amo, né? Porque de certa forma a gente ama nossos pais, independente de como eles sejam, mas não tem a intimidade. A intimidade, ela tem que ser construída no dia a dia. E é trabalhoso, é desgastante, porque tem crianças que você tem que falar 1000 vezes a mesma coisa, tem pais que não têm paciência. E pode ser doloroso pro pai, às vezes. E é doloroso, porque os pais se projetam muito nos filhos. Sim. E né? às vezes a criança fala, não quero falar com você, alguma coisa nesse sentido. E agora, o que eu faço? Minha filha tem 4 anos e ela fala assim, mamãe, você não vai na minha festa, eu sou desconvidada sempre que tem algum problema em casa. Tudo bem, filha, tô muito brava com você. Ok, quando você se acalmar, você vem aqui, a gente senta e conversa. Faz parte. Faz parte. Então, para ter acesso ao adolescente, você tem que ter tido acesso na infância. E como você disse no começo, e para você conseguir ter acesso a esta criança, você precisa ter curado a sua criança. A sua criança, porque como a gente se projeta muito nos nossos filhos, Exato. eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, mas ele não vai passar. E por mais que as situações sejam iguais, vai depender muito de como aquela criança absorveu o ambiente que ela está inserida. Então você está levando a sua dor para o seu filho, que a dor nem é dele, ele nem sabe por que ele está tendo que lidar com determinadas situações que para ele não faz sentido algum. Então, entender que a criança, ele é um ser humano como qualquer outro, individual. Claro que você, como pai e mãe, você quer sempre dar o melhor para o seu filho, claro, né? Mas baseado no quê? Nas suas experiências, nas suas dores ou na realidade que está sendo apresentado para ele? Isso é muito importante. Porque normalmente a gente vai pelo quê? Pelas nossas dores. Eu não tive isso, eu não tive essa oportunidade, aí eu quero que meu filho faça isso, faça aquilo outro, porque tem que fazer faculdade, porque hoje em dia... Às vezes a criança não vai ter essa... Não vai ter esse desejo vontade nesse início, na adolescência. Às vezes isso vai despertar mais fase adulta. Porque a gente se torna adulto mesmo, de uma forma cognitiva, depois dos 21 anos. Pois é. E tem alguns que estão aí nem viraram adultos. A formação do cérebro, né? Vamos dizer assim. Tem muito adulto aí, como a gente estava brincando, de 40, 50 anos, que tem idade de um inconsciente de uma criança de menos de 6 anos, né? Então, por isso que é importante a gente curar nossa criança interior, olhar para ela, que a gente chama de se reparentar-se. O que seria esse termo? É você se tornar seu pai e sua mãe. Aquele pai e mãe que você gostaria que seus pais fossem para você, que eles não puderam ser, mas eles foram o melhor que eles puderam ser, de acordo com a realidade. Porque assim você faz o acolhimento, você cura a sua criança e você consegue ter uma dinâmica muito mais saudável e equilibrada na fase adulta. Que legal, né? A gente falando parece tudo muito fácil, né? Mas não é, gente. É muito trabalhoso, é muito doloroso. Tem pessoas que falam, eu vou pra terapia, mas eu fico pior. Mas por quê? Porque tá tendo que reviver as dores. E rever as dores é muito difícil. Sim. É doloroso. Traumas que, né, tem pessoas que passaram por diversos traumas profundos e tem que reviver isso. Então, a gente tem a tendência do quê? De não olhar, de não querer acessar. De esconder, colocando nas gavetinhas, né? Exato. E eu falo assim que a terapia é como se você tivesse uma cicatriz, que de certa forma ela já está cicatrizada, só que quando você toca, ela dói. Então ela não está cicatrizada, ela só formou a casquinha. Lá dentro ela está inflamada. Então qual que é o processo?
da terapia em si. É a gente abrir de novo, Limpar. limpar, porque uma ferida ela só vai cicatrizar de verdade quando ela está limpa. Então ela cicatriza de como? De dentro para fora. Quem teve corte profundo sabe. Se cicatrizou primeiro em cima, lá dentro está inflamado. Então tem que abrir, limpar, fazer raspagem, né, no processo médico. E aí começa a cicatrização de baixo para cima. E o processo terapêutico é mais ou menos isso. Então tem que abrir algumas cicatrizes que é difícil de abrir, aí tem que ver que tá aquela, né, aquela bagunça toda, ter que limpar e diariamente você fazer o quê? O cuidado, tirar o curativo, olhar de novo, limpar mais um pouquinho, pingar um remedinho quando necessário, né? Que daí entra nessas questões que é um tabu também, os medicamentos psiquiátricos, que tem pessoas que, eu não quero tomar, porque Isso é coisa de maluco. que é coisa de maluco. Gente, se você tem diabetes, você vai tomar um medicamento, qual que é o problema se você tomar um medicamento para uma ansiedade? Sim. Isso só vai se tornar permanente se você não fizer aquilo que precisa ser feito, que nem o diabético. Se o diabético não cuidar da alimentação, não fazer uma atividade física, não fazer tudo isso por fora, além da medicação, ele vai ficar dependente do medicamento para sempre. Sim. E os remédios psiquiátricos da mesma forma. Tem situações que realmente são necessárias medicar para sempre, entre aspas, mas tem coisas que dá para você medicar por um tempo determinado. Isso vai depender de cada um, porque cada pessoa é cada processo é um processo, cada um com suas particularidades, Claro. né? Por isso que eu falo que o ser humano ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada desde a formação de um feto, todas as suas, né, particularidades, seu desenvolvimento, assim como a mente humana. Então você é único. E a gente se conhecer ao ponto de saber como eu sou, como eu funciono, cara, nada do externo vai te abalar. Nada. Porque você sabe que você é suficiente para viver qualquer coisa, exercer qualquer coisa. Isso é maravilhoso. Ai, né? gente, é libertador. Né? E falando em Setembro Amarelo, como é que a gente pode, por exemplo, no ambiente de trabalho, Okay. observar aquele colega que às vezes está pedindo socorro e eu não estou enxergando aquela situação? Bom, como se está no ambiente de trabalho, você tem uma certa intimidade, dependendo do Sim. colega. E sim, e abordando de uma forma sutil, se tá tudo bem, como que tá. Às vezes ali dentro do ambiente do trabalho ele não vai conseguir se abrir, chamar para tomar um café fora, sair daquele ambiente onde ele se sinta confortável para conseguir expor a sua particularidade, lembra? A intimidade, né? Para abrir a sua particularidade, começar a mostrar o que realmente está acontecendo com ele, para, de certa forma, você conseguir ajudá-lo a introduzi-lo no caminho do autoconhecimento. A gente não salva ninguém. Não, com certeza. Infelizmente, né? A gente tem que tentar se salvar e olha lá, Sim. né? Então, mas você encaminhando, olha, eu acho que seria interessante você fazer uma terapia, marca uma conversa com um especialista para ver essa questão. Às vezes é uma coisa muito mais simples do que você imagina, né? Não desmerecendo a dor dele, porque eu sempre brinco, né? E falo com os pacientes, a sua dor é maior do que a do seu vizinho. Então, isso aqui é bobeira. Assim, não é. Se tá falando porque dói e isso é importante. Então, a gente tem que olhar. Então, acho que a gente ter esse olhar, essa empatia, de ponto de você perceber o outro, porque a empatia é isso, você perceber o outro. Perceber o outro e não querer resolver. Mas levanta daí, vai lá fazendo sei lá o quê, para de bobeira. Não sei o quê. Não, é o que normalmente a gente acaba fazendo, porque às vezes vê a dor do outro, reflete a sua dor e você não consegue lidar, então você tenta dar uma fugidinha. Mas acolher aquela dor, ouvi-la, ser um ombro amigo, para que ele possa se sentir à vontade, dar algum sinal de que ele está pedindo ajuda e você encaminhar ele para um profissional. Olha, eu tenho uma pessoa assim, se você quiser eu posso te ajudar a encontrar alguém, dar esse suporte inicial, não assumindo essa responsabilidade, né? Mas sendo um suporte para pegar na mão, levanta e Vamos caminhar juntos. Isso, eu te levo até certo ponto. Agora é com você, querido. Acho que isso já ajuda bastante, sabe? Sim. Ter esse olhar empático. Eu acho que hoje a gente anda com uma certa dificuldade de ouvir, não? Sim, as pessoas. muito. A comunicação anda meio truncada, mas principalmente o ouvir. O sentar e ouvir sem julgamentos o que você tem para me dizer. Complicado, né? Por que será? Porque todo mundo tem uma receita pronta, né? Aí é acreditado. O que eu vejo no outro, né? É sobre mim. Todo julgamento é uma confissão. Então, se eu julgo o outro, julgo a sociedade, as pessoas, isso tem dentro de você. Então, por isso que é muito mais fácil eu falar e julgar, que eu apontar o dedo, né? Ou
olhar o rabo do outro e sentar, né, no velho ditado, porque assim eu não entro em contato com as minhas próprias dores. Então a gente fica muito nesse olhar superficial do julgamento, de falar e não querer ouvir, ou tentar não valorizar a dor do outro, porque também nunca foi valorizada a sua própria dor, então, porque que isso é frescura, aquele velho de, né, hábito engole o choro, Né? que a gente cresceu ouvindo, né, não sei se hoje em dia ainda tem, mas faz parte, a gente está num processo de evolução, né, então a gente tem dificuldade de ouvir o outro, porque a gente não foi ouvido. Então tudo que eu dou é aquilo que eu tenho. Eu só dou aquilo que eu tenho. Por isso que quando a gente trabalha no processo terapêutico, ai, meus pais, que não sei o quê, eles deveriam ter feito isso, deveriam ter feito aquilo, assim, mas com qual recurso? Ah, mas por que não sei o quê? Mas hoje a gente sabe porque a gente tem acesso a milhares de ferramentas e a milhares de recursos. Mas coloca isso há 20 anos atrás. A gente que pegou toda essa evolução da informação, da internet. Se sabe que seu pai, tendo que trabalhar com um monte de filho para sustentar, ia na biblioteca pesquisar sobre saúde mental? Porque na nossa época tinha que ir biblioteca, né? Sim. A internet de escada e não tinha todas essas opções. Nem Google. tinha, né? Não tinha Google. Não tinha Google, era o Emule, né? Primeiro site de informação, depois veio o Google, que daí foi crescendo e se tornou a potência que é hoje. Mas ainda assim, cada um dá aquilo que tem. Então, se está te incomodando, o que eu posso fazer com isso? Porque aquilo só, né, bateu, doeu, toma que é seu. Se bateu, doeu, é sobre você. O que eu vou fazer com essa informação? Isso aqui, lembra das emoções? Eu vou pegar essa emoção, vou alimentar e ela me deixar me conduzir para aquilo, ou eu vou aprender com aquilo? Vou olhar, por que isso aqui está doendo? Por que isso bateu desse jeito? Por que eu estou incomodada por causa de determinadas situações? É mais sobre você do que sobre o outro. E a empatia, que não é a empatia emocional, tá, gente, que eu tô falando, que é emocional é aquela que você ouve, toma as dores do outro, você chora, você sofre, você fica remoendo, ai, como que eu vou fazer para ajudar fulano, ciclano? Isso é empatia emocional, não vai levar a lugar nenhum, quer dizer, vai pro buraco junto, na maioria das vezes, né? Tô falando da empatia cognitiva, que é você ouve, você sente, você entende, e só que você sabe separar o que é seu, o que é do outro, para você conseguir ajudar. Importantíssimo, né? Porque é isso que as pessoas também confundem. Se você ouve e você não toma a frente da ação, você não está sendo empático. Porque você só é empático se você realmente se colocar no lugar e sofrer junto. Não, isso aí não vai te ajudar também, não. Piora. Não, 100% das vezes você piora, porque aí você fica frustrado porque você está tentando ajudar alguém e a pessoa está no processo dela que não consegue agir. Aí você fala, eu tô ajudando, mas a outra não faz nada do que eu mando. Cara, não é assim que funciona, né? Não posso querer mandar, no coleguinha também, mas né? as pessoas gostam de querer mandar, né? Livre-arbítrio tá aí pra isso. Exato, então ter essa diferença também do que é a emoção, a empatia emocional e a empatia cognitiva. Ajuda você a diferenciar e ajudar a conduzir também um pro outro. Porque você também não entra no mesmo processo, no processo de dor. Esse processo interminável, esse ciclo de dor. Sim, né? sim. Então, por isso que muitas vezes você vai pela terapia e você começa a diferenciar e as pessoas falam assim, ai, como você tá estranha. Você tá esquisita, você tá mais fria, mais distante. Porque a pessoa não tá mais na empatia emocional, não tá se envolvendo, não tá sofrendo tanto. E as pessoas, ai, como você ficou egoísta. A primeira coisa que vem, ai, não quero ser egoísta. O pessoal tem um medo de ser egoísta. Mas às vezes a gente precisa, né? É que eu falo, ser egoísta necessário. é uma coisa, mas ter amor próprio é outra coisa, gente. É totalmente diferente, né? E às vezes você colocar o amor próprio na sua vida vai remeter a uma sensação de egoísmo. Exatamente. Eu acho que o nome do livro era Autorresponsabilidade. Sim. Sensacional. Maravilhoso. E como é que a gente consegue fazer o coleguinha aplicar a autorresponsabilidade no dia dele? Não, a gente não consegue. Não faz, né? Não. Tem que ser um desejo dele. Porque para ter autorresponsabilidade você tem que crescer. E nem todo mundo quer. E ninguém, todo mundo quer. Por isso que eu perguntei, tem pessoas de 40, 50, 60 anos que é uma criança de uns 5, 6 anos que não quer ter responsabilidade. Não que ele não seja responsável, mas ele não quer ter responsabilidade sobre si. Que essa que é a questão da autorresponsabilidade. Sim. Ser responsável sobre si. E isso é muito pesado, né?
É difícil ser autorresponsável, porque você faz, você tem que sustentar aquilo que você fez. Não é falar, mas foi fulano que falou. Não tem como terceirizar a autorresponsabilidade. Sim. É você ser responsável pela sua própria vida. Só que é libertador também. A partir do momento que você assume essa autorresponsabilidade, a sua vida deslancha. Porque você sai do vitimismo. E o vitimismo, a gente vê tanto isso, né? É o que mais tem, ser vítima da própria história. Ai, porque eu sou uma pobre coitada aqui. Ah, mas eu sofri tanto na minha vida. Que bom, isso te faz forte pra você seguir. Lembra que eu falei? Todo o meu processo de dor me ajuda hoje a trabalhar na minha área. É verdade. Então, por mais difícil que seja, eu sou grata por tudo que eu vivi. Gratidão. Gratidão. Mas eu senti a sensação, tipo assim, porque agora real, passou, né? real, Não só falar. não falar. Gratidão, porque virou moda também, né? Esse gratiluz, exato, que é tudo lindo, não, tudo não. maravilhoso, e não é bem assim a vida, né? Exato. É ser grata, tipo, porque eu consegui passar pelas minhas próprias lutas. Todo mundo tem as suas lutas internas, né? Com certeza. Você viu que legal? Tanta coisa que dá pra gente entender sobre autoconhecimento, sobre trabalhar emoções, sobre como pais precisam se cuidar para aprender a cuidar das crianças também. Sim. É tanta coisa, é tanto assunto que dava, inclusive, pra gente ficar aqui o dia inteiro batendo papo, né, Monalisa? Ah, com certeza, né? O grande problema é que não dá tempo da gente ficar aqui o dia Não, inteiro. esse assunto dá muita pauta. Rende muita coisa. Então a Sim. gente deu uma focada aí em Setembro Amarelo para você observar as crianças em casa, Sim. nessa questão de depressão, de mudança de comportamento, Sim. colegas de trabalho, como você pode auxiliar sem entrar pro buraco junto, né? Exato. Ser uma ajuda efetiva e não só aquela ajuda da boca para fora também. Então, veja e reveja este nosso bate-papo aqui do Papo com o Especialista. Foi um prazer recebê-la. Ai, obrigada. Espero que você volte mais vezes. Estou à disposição de vocês. Toda sempre vez que que a gente for precisarem. falar aí sobre saúde mental, falar um sobre prazer. meditação, vamos chamá-la Exato, novamente, viu? Exato, né? Um pouquinho a psicologia positiva também, que é tentar ver o lado bom das coisas, né? Ter Precisamos falar sobre isso. É muito bom. Temos. Você lembra de um desenho que tinha aquele ursinho que andava com uma nuvem em cima dele? Ai, E sempre não- chovia? Ah, você lembra, né? sim. Que ele ficava sempre, ó vida, ó céus, ó azar. Aham. Então, assim, vamos falar de psicologia positiva também. Como é que a gente Sim. pode ser mais positivo no nosso dia a dia? Já fica o convite para um próximo papo. Nossa, super topo. Porque a gente tem muita coisa para falar Muita aqui de coisa, saúde gente. mental. Gente, muito obrigada. Esse foi o Papo com o Especialista, nosso primeiro. Então tem muita coisa boa para vir por aí. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada a todos. Espero que seja muito assim de ajuda, muito valia essas informações, por mais que seja algo muito superficial aqui, né, que não dá para aprofundar muito, mas acredito que essas pequenas dicas, o fato de você se olhar, se conhecer, se abrir para o processo de autoconhecimento, vai mudar a sua vida e a vida da sua família, das pessoas que estão ao seu redor. Porque eu sempre falo que é um movimento transbordante. Exato. Eu encho o meu copo para transbordar aquilo que eu posso dar de melhor para o mundo. Isso mesmo, maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Até o próximo Até. Papo com o Especialista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.